A realidade que estamos vivenciando foi sequestrada aqui no planeta por uma força ou algum grupo de entidades que alguns povos antigos chamaram de arcontes. Eles são vistos, ou aliás, eram vistos como obstáculos ao conhecimento espiritual e à ascensão, atuando então para manter as pessoas em um estado de ignorância e sofrimento. Eles acreditam que esses seres extradimensionais são os arquitetos da nossa realidade, porque eles podem controlar não apenas a nossa percepção da realidade, mas a própria matéria e a realidade em si, como se fosse, preste atenção, um videogame. Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso canal. A nossa consciência interage com outras dimensões, na verdade, com muitas outras dimensões. Os nossos sentidos físicos, eles nos mostram apenas um universo tridimensional, que é a Terra onde vivemos. Mas o que existe nas dimensões superiores são entidades, ou digamos, mundos, que não podemos ver, não podemos ouvir, tocar com os nossos sentidos físicos da terceira dimensão. Para entender melhor, imagine que o nosso mundo é como uma grande sala com várias portas em volta. A nossa consciência é como uma luz que pode iluminar essa sala e também olhar através das portas. Os nossos sentidos físicos, como a visão e o tato, eles nos mostram o que está dentro daquela sala, mas sem poder ver além dessas portas. Nós só acessamos o que conhecemos, que é o tridimensional. Mas, além dessa sala, existem entidades e energias que estão além do nosso alcance físico. A realidade que estamos vivenciando foi sequestrada aqui no planeta por uma força ou algum grupo de entidades que alguns povos antigos chamaram de arcontes. Mas existem nomes diferentes em todo o mundo antigo para a mesma força, as mesmas entidades. Então, voltando para o nosso passado, no gnosticismo, os arcontes, eles são frequentemente descritos como entidades, olha só, que governam o mundo material e mantêm as almas aprisionadas na ilusão. Eles são vistos, ou aliás, eram vistos como obstáculos ao conhecimento espiritual e à ascensão, atuando então para manter as pessoas em um estado de ignorância e sofrimento. Olha como esse assunto é tão atual. Quando analisamos mais profundamente, a gente percebe que todos esses nomes diferentes para os deuses em todo o mundo acabam sendo nomes diferentes para a mesma força, porque são descritos de maneira semelhante. No Extremo Oriente, por exemplo, e na América Central e em outros lugares, eles chamavam de deuses serpentes. Para o povo Hopi da América do Norte, eles são os irmãos Cobra. Para os islâmicos e no mundo pré-islâmico ali, eles chamavam de Jin. E no próprio cristianismo, como muitos de vocês sabem, são conhecidos como demônios. Em sua forma principal, eles são energéticos por natureza, mas podem tomar forma. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, ao norte de Luxor, perto do Nilo, um frasco lacrado ele foi encontrado com muitos documentos encadernados em couro. Esses documentos eles contavam as crenças e percepções dos gnósticos, que tinham uma visão da realidade completamente diferente da religião estabelecida e de tudo que a gente conhece. Então, os gnósticos, nesses textos, eles falam de uma força chamada arcontes, que dizem ter criado o nosso universo físico. Nesses textos, os arcontes, olha só, são descritos como inorgânicos, artificiais e incapazes de imaginação criativa. Eles podem imitar, mas não inovar. Talvez sejam lá como os cyborgs, que é uma raça tipo robótica que pode distorcer e manipular também a realidade. Eles são mestres do engano e criam ilusões de realidade virtual. Essas entidades elas são descritas como parasitas mentais que manipulam a humanidade. O termo mais usado para descrever os arcontes seria mesmo trapaceiros, porque eles criam uma inversão da ordem natural das coisas.
Satanás, que é descrito como um enganador, ele é um paralelo aí do demiurgo dos gnósticos, que seria o arconte dos arcontes, tá? Tem alguns vídeos que falam do demiurgo corrupto muito interessante, vou deixar os links também na descrição para quem ainda não viu. A Igreja Católica Romana, ela tentou destruir ali os gnósticos, onde eles tivessem força, porque consideravam pessoas perigosas por causa de suas verdades. Os cátaros no sul da França, eles foram sim perseguidos pela Igreja Romana, mais ou menos ali em 1244, porque compartilhavam dessas crenças. Agora a gente vai para a Biblioteca de Alexandria no Egito, que era ali nessa biblioteca que provavelmente continha as informações sobre isso, continha cerca de 500 mil de pergaminhos detalhando as crenças, não somente isso, mas também toda a história e a medicina da época, tudo do mundo antigo, e foi destruída pela Igreja Romana. Mas quem acredita mesmo que a Igreja tenha destruído e não tenha retirado esses pergaminhos antes de destruir essa grande biblioteca da nossa história? O que é que vocês acham? Escreva aí nos comentários. Então, ao estudar essas informações, a gente percebe que o mal é uma inversão da vida, é uma distorção consciente. O mal, gente, é a extrema ignorância, é a inversão da verdade, da consciência pura. A força arconte, ela é obcecada pela morte, que é uma inversão da vida. Isso explica, por exemplo, porque satanistas hoje, e muita gente já ouviu falar disso, adoram esses deuses rituais e são atraídos ali por cemitérios, culto de morte. Tudo está relacionado à destruição e ao sofrimento. Olha só, a mente tecnológica do arconte é o que a gente chama de psicopata. Eles não sentem empatia, não sentem remorso, sem capacidade alguma de sentir as consequências emocionais das próprias ações. Então esses parasitas, porque são parasitas, não possuem criatividade própria. Por isso que eles precisam da criatividade dos humanos, de suas vítimas, que é a população alvo nesse planeta. Recentemente, Corey Gould, que é um denunciante, você já deve ter ouvido falar, que fez parte de um programa militar secreto chamado MyLab, e ele teve envolvimento ali com extraterrestres. Ele falou sobre isso em uma entrevista no canal Sphere Ben Aliança. Ele diz que alguns militares falam sobre isso, eles acreditam que existe uma inteligência extradimensional de algum tipo, não apenas um ser, talvez uma civilização ou um grupo. Não sabemos mais porque é outra dimensão. Não sabemos também como as formas de vida sencientes existem lá nessa dimensão. E esse grupo, ele descobriu nossa dimensão aqui. Basicamente, é como se o planeta estivesse no mesmo lugar que o deles, talvez. É como se fosse ali uma sobreposição na dimensão deles, né? E eles descobriram uma maneira, olha só, de observar e manipular nossa dimensão. E esses militares mais antigos, eles acreditam que esses seres extradimensionais são os arquitetos da nossa realidade, porque eles podem controlar não apenas a nossa percepção da realidade, mas a própria matéria e a realidade em si, como se fosse, preste atenção, um videogame. Eles podem, isso é o que os militares acreditam, eles podem reescrever os corredores pelos quais, por exemplo, nós estamos andando, digamos isso de uma forma aqui metafórica, ou manipular também completamente a nossa realidade de alguma forma. É quase como se nós estivéssemos em outra dimensão, que é como uma simulação para eles. É como tudo isso aí fosse um jogo. E eles aprenderam a interagir com a nossa dimensão aqui. Então, eles enviam coisas fisicamente da dimensão deles para a nossa, que são projetadas para existir aqui na nossa realidade, porque eles não podem vir fisicamente aqui na terceira dimensão. Assim como a gente também não pode, por exemplo, existir fisicamente na segunda dimensão, entenderam? Então, eles enviam naves até que, na verdade, não são naves, porque elas não são propulsionadas por motores ou tecnologias avançadas. São mais como se fosse ali, ele cita esse termo, sinos de mergulho, que podem ser controlados por um tipo de faixa eletromagnético para mover na nossa dimensão. Em outras palavras, essas naves provavelmente já devem ter sido capturadas
aqui no planeta naves desse tipo, quando eles provavelmente foram fazer ali a engenharia reversa, eles viram que não existia uma conexão interna que indicasse o funcionamento dela. É como se, por exemplo, você precisa de um tubo que liga a alguma coisa. Então esse tubo estava ali, mas não se conectava a nada. É como se fosse uma coisa meio inacabada. Por isso que não tinha indicação de que fosse propulsionado por algum tipo de motor ou tecnologia. Então ele acredita que talvez por algum feixe eletromagnético elas entram aqui na nossa dimensão. Então você acredita que a sua percepção é a única realidade? Isso aí para todos nós, simplesmente porque é a única que você vê, que você conhece. Digamos que é possível decifrar e entender uma nova forma de realidade. E no caso, a dos arcontes, a gente pode chamar aqui de realidade tecnológica dos arcontes, que é a forma como normalmente todos nós vemos o mundo, que é uma forma manipulada de informação. Então imagine que a história e a realidade que a gente conhece pode ser uma versão distorcida, criada pelos próprios arcontes, e cada dia que passa a gente vê que a nossa história realmente é uma fraude. Então eles moldam como a gente interpreta o mundo ao nosso redor, fazendo com que a gente veja uma versão manipulada da realidade. Agora preste atenção, porque essa é a parte mais importante desse vídeo. Pense em como funcionam as simulações de realidade virtual. Se você pode criar uma simulação, porque a nossa realidade é uma simulação dos arcontes, então você também pode criar alternativas a essa realidade. O mesmo princípio se aplica à forma como os arcontes manipulam a realidade que a gente percebe. Para entender como isso funciona, considere o seguinte exemplo. Vamos falar aqui de sincronização. Existem 3 instrumentos musicais tocando a mesma nota, vamos dizer uma flauta. Elas criam então uma frequência dominante que define o som que você vai ouvir, porque são 3. Agora, se você coloca uma 4ª flauta onde você está tocando, mesmo que toque uma nota diferente, essa 4ª, ou que não toque nada, ela vai começar a vibrar na mesma frequência das outras. Por que isso? Porque as flautas que estão tocando a mesma nota, elas vão estabelecer uma frequência que é o som dominante. Entenderam? Esse é o sistema dos arcontes. Da mesma forma, eles criam uma frequência dominante em como a gente percebe o mundo. Então eles moldam a forma como a gente entende a realidade através dessa frequência. Quando você se ajusta a essa frequência que é manipulada, você começa a perceber uma nova realidade que foi criada por eles para você e não é a realidade orgânica. Então, essa nova percepção pode parecer natural, como se fosse a única verdade que você tem. Essa percepção foi manipulada. Para você, a nova realidade vai parecer a única forma de você ver o mundo. Então, é assim que os arcontes controlam como você vê e como você entende a realidade. E muitas vezes, sem que você perceba, ainda trabalha em um ambiente onde todas as pessoas seguem um conjunto rígido de regras. É por isso que é sempre importante a gente se desvincular de crenças, a gente se perguntar se aquilo é uma coisa real, é a coisa certa, por que você faz essas escolhas, por que você comete erros que são repetitivos. Então são coisas que a gente precisa pensar. Esse ambiente é que estabelece a frequência dominante, que define na realidade o que a gente considera normal. Eles ajustam a nossa frequência de percepção, fazendo com que a gente aceite essa realidade como verdade absoluta, mesmo que seja uma versão distorcida da verdadeira realidade. Então vocês compreendem o que eu digo sempre: consciência é tudo, porque é a sua consciência que consegue ir além das dimensões. No exemplo que eu dou da sala com várias portas, quem pode avançar nessas portas é a sua consciência. E se a gente voltar ao exemplo dos instrumentos musicais, o 4º instrumento, que é a sua nota, ela tem que ter uma vibração alta. Ela tem que ter o som dominante. E aí você vai começar a projetar a sua realidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Para quem está aqui pela primeira vez, se gostou, de seguir o nosso canal.
Com muita gratidão eu deixo vocês desejando muita paz, muito discernimento e muito, muito amor na vida de todos nós. Até a próxima!